ordem alfabética. Credo. Isto faço continuar? Sim, sim. Ok. O professor Armando Malheiro da Silva, que é professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o engenheiro José Borbinha, professor do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, o engenheiro José Carlos Ramalho, professor do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e o professor Luís Corujo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isto foi o mais resumido possível. Foi. Então, nós temos aqui duas questões muito simples e que se relacionam entre si, que têm a ver com a forma como... já agora um segundo, vem o professor. Vem aí. Fantástico. Está a chegar. Um timing maravilhoso. Isso. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Leonor Viva. Desculpem se já me atrasei um bocadinho, mas Não faz de mim não podem esperar pontualidade. Ainda não nos fomos embora, ainda estamos cá todos. Isso eu acho bem. E chegou na hora H porque tínhamos aqui feito as apresentações e eu estava a começar a dizer que vamos colocar duas questões e que vamos pedir que cada um dos oradores fale durante cerca de 15 minutos sobre estas temáticas e depois lançamos aqui o debate. Tinha pensado em perguntar ao professor Armando Malheiro se quer começar. Não, como cheguei atrasado, posso ficar para outro. Agora era isso. Exato. É a vantagem de chegar atrasado. José Carlos Ramalho, então eu vou começar por colocar as questões e depois vamos aqui mais ou menos controlar o tempo para cada um falar cerca de 15 minutos. As questões são relativamente à transformação digital e à maneira como ela tem sido gerida pelas organizações. Na verdade, pronto, o que nós não gostaríamos era de trazer para aqui um assunto muito, muito batido, ele é de facto batido, mas achámos que as perspectivas destas 4 pessoas com experiências diferentes, cada uma da sua forma, e com as questões que pudessem ser trazidas pelos participantes no webinar, pudessem trazer aqui um olhar um bocadinho diferente a esta temática. A questão é, no dia-a-dia as organizações preocupam-se em dar respostas imediatas a problemas de gestão do dia-a-dia e obter respostas rápidas, não se preocupam aparentemente muito com depois o que fazer à informação e qual a melhor forma de a gerir e de a preservar. E, portanto, eu gostava de saber, nós gostávamos de saber se concordam com esta opinião e de que maneira é que as questões ligadas à gestão de informação poderiam ser acauteladas pelas organizações de maneira a ter um sistema de gestão de informação, sistemas de gestão de informação mais seguros e que permitissem a preservação da informação que é produzida. E, por outro lado, relativamente às competências, que também que são, no fundo, aqui o tema mais forte, o que acham que deve ser feito relativamente à aquisição de competências pelos vários profissionais da informação, nos vários ramos, para conseguir acautelar estas questões, porque um dos problemas é que nós muitas vezes sabemos o que deve ser feito, não sabemos como e existe uma grande falta de recursos, não é? Principalmente se falarmos da administração pública. Portanto, eu dava a palavra ao José Carlos Ramalho e pronto, e vamos falando. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou dar início imediato, não sei se vou falar os 15 minutos, mas vou falar um bocadinho. Portanto, já agora o painel que estão atrás de mim, aqui deste lado, em baixo, está uma gravura rupestre do COA, em cima está um pergaminho, aqui mais ao lado está um rolo de papel e depois aqui estão uns bits e bytes neste canto inferior direito. E se caminharem no sentido dos ponteiros do relógio, o que vocês veem foi uma substituição de suporte que foi feita ao longo da história. E eu optei por fazer esta introdução porque, portanto, eu ontem estava a visitar o Museu do COA, ontem, foi uma visita memorável, por acaso eu gostei muito.
Visitei também o rio onde estão as gravuras, fui ao sítio, etc. E estava lá e estava a pensar, epá, fantástico, estão aqui registros que nos chegaram com 30 mil anos de idade. E depois tinha este webinar hoje, e isto ainda mexeu mais com a minha cabeça. E depois, traçando um bocadinho de história, portanto, os registros em pedra chegaram-nos, e têm 30, 20, 10 mil anos, e chegaram-nos até hoje. Depois o suporte passou para a madeira, para as peles, e etc. Introduziram os pergaminhos, e temos registros com 6 mil anos de idade, os mais antigos. E depois, mais tarde, os chineses, por volta de 100 depois de Cristo, inventaram o papel e a gente passou a usar o papel. E conseguimos ter alguns registros com alguns séculos de idade, mas já não com os milhares que o passado tinha. E a questão é, nós estamos a viver uma autêntica revolução digital atualmente, uma autêntica revolução digital. Não é uma transformação, isto é uma revolução a todos os níveis. E a questão é, quanto tempo é que a informação digital que estamos a produzir, mesmo que a gente a queira guardar, quanto tempo é que ela vai estar viva? Quanto tempo é que a gente vai poder consultar? Eu tenho dúvidas que a geração que vem a seguir da nossa consiga consultar tudo o que a gente está a produzir hoje. Pronto, mas isso é a minha dúvida. Não. Aqui, portanto, um dos temas, uma das perguntas tem a ver com a revolução digital, portanto, toca e é diretamente ligada à preservação digital. Portanto, no digital, portanto, as transformações de suporte também aconteceram porquê? Porque os suportes, os novos suportes, são mais fáceis de usar, são mais fáceis de manipular. Não quer dizer que sejam mais fáceis de manter. Aliás, se olharem para os suportes que eu enunciei, a substituição veio no sentido inverso de longevidade. Sempre que houve uma substituição de suporte, nós perdemos em longevidade do suporte. E a última substituição que está a ser feita, que é o digital, é a pior de todas. Portanto, é aquela em que a gente vai perder mais depressa a longevidade. Portanto, eu comecei a trabalhar nesta área com muita gente. O Borbinha também já se tem tocado connosco, com a minha equipa, e com o Miguel Ferreira e companhia nesta área. Nós começamos, na altura, a desenvolver para a Torre do Tombo, a pedido da Direção-Geral de Arquivos, o RODA, e foi aí o nosso arranque principal na preservação digital. E na altura, a primeira coisa que a gente teve de perceber é o que é isto, o que é preservação digital, o que são objetos digitais, o que é. E nós consideramos objetos digitais, isto é só para uniformizar em termos de conceitos, um bocadinho a conversa que vamos ter, tudo o que sejam bitstreams, ou seja, que sejam sequências de zeros e uns que representem alguma informação. E estou a falar de uma base de dados, como estou a falar de uma folha de cálculo, como estou a falar de um documento em PDF, pode ser um livro, pode ser um registro de batismo, pode ser outra coisa qualquer. Portanto, tudo encaixa no conceito de objeto digital. E depois, dentro da ótica da preservação digital, um objeto digital pode, e se quiserem, portanto, há muita bibliografia sobre isto, o Miguel Ferreira escreveu na altura um livro tutorial sobre isto muito bem, e um objeto digital tem 3 camadas, ou podemos olhar para ele como 3 camadas, a camada física, a camada lógica e a camada conceptual. E nós, para conseguir perceber o objeto, conseguir ter acesso ao objeto, nós precisamos das 3 camadas. Se houver alguma ruptura em alguma delas, a gente perde o objeto digital. E é muito fácil isso acontecer, porque na camada física temos o suporte físico. Pode ser um disco duro, pode ser um cristal, pode ser uma pen drive, pode ser o que for. Se houver uma corrupção nesse suporte, a informação foi-se. Não é possível recuperá-la. Depois, a nível da camada lógica, se calhar talvez a mais complexa de todas, temos várias camadas de software que a gente precisa para perceber o objeto. Precisamos de um sistema operativo, precisamos de uma aplicação, provavelmente. Às vezes temos aplicações em cima das aplicações, portanto, há muitas camadas de software para chegarmos até o objeto. E depois há o conceptual, que é, portanto, temos que ir do objeto, da representação do objeto, para aquilo que conseguimos perceber dele, não é? Portanto, as ferramentas que estamos a usar têm que ser capazes de fazer essa transição também. Pronto, isto é só um bocado de introdução, portanto, este é o problema que nós temos nas mãos. Na minha opinião pessoal, este problema está a ganhar volume neste momento em Portugal. Lá fora, a nível internacional, já ganhou há algum tempo, portanto, basta ver os programas quadro, os últimos 2 programas quadro tinham verbas e houve projetos grandes a nível europeu que estiveram focados nesta temática. Aqui em Portugal, eu estava com a esperança de que esta temática as pessoas tivessem acordado há 10 anos atrás. Estão a acordar agora, não é mau, mais vale tarde do que nunca, como nos costumamos dizer, mas
Mas a nível de gestores de informação, isto ainda está muito mal. As pessoas que gerem e que têm capacidade de decisão ainda não perceberam muito bem o que é isto de preservação digital, nunca é isto de gerir as coisas. Porque isto não são só os objetos digitais, é preciso dar sustentabilidade a isto tudo. A sustentabilidade faz-se com recursos humanos e financeiros. Portanto, isto é complexo. Existe uma frase muito engraçada sobre isto, que é preciso investir hoje para termos história amanhã. E isto para quem tem que tomar decisões de dinheiro é muito complicado, porque é um investimento que não é visível hoje. Vamos ter que investir dinheiro para podermos ver amanhã algo, ou termos provas da nossa existência amanhã. Portanto, isto é complexo, em termos de quem tem que gerir as verbas, quem está na cúpula, mas tem que acordar para isto rapidamente. Ora, muito bem, em relação à outra pergunta, que é, em termos de gestores de informação, da formação das pessoas, como é que isto se cruza? Eu estive outro dia, por acaso, a assistir à intervenção do Pedro Penteado num encontro brasileiro, penso que foi em Curitiba, foi online também, em que ele disse muito bem o que é preciso fazer. Portanto, as pessoas da área das ciências de informação, assim como quem está a gerir os sistemas e que tem um sistema de prestação digital ao seu cargo, tem que estar muito atenta, tem que estar a perceber o que é que está a acontecer, tem que estar a acompanhar a evolução, e isto só se faz, isto tem que ser o papel de cada um, portanto tem que se fazer, tem que se ver o que é que está a acontecer, porque as mudanças estão a acontecer diariamente e a uma velocidade estonteante, muito rápida mesmo. Portanto, e a única maneira da gente é acompanhar e cada um fazer esse esforço pessoalmente de estar a acompanhar e de estar a autoformar-se diariamente naquilo que está a acontecer. Isto é importante para o profissional, é mais importante ainda para quem tem o papel de ensinar, para quem tem o papel de docente nestas áreas, ainda é mais importante. E eu estou a falar isto porquê? Porque eu pertenço a um conselho consultivo, não interessa qual, pertenço a várias direções de curso, algumas ligadas às ciências da informação. E tenho sentido muita resistência nos professores da área, principalmente das ciências da informação, em se atualizarem. Ora, muito bem, isto é um problema, não é? Porque se os professores não se atualizam, vão continuar a ensinar aquilo que sempre ensinaram até hoje. E isso não pode ser. Portanto, as coisas estão a evoluir, as pessoas têm que evoluir, os professores têm que andar à frente. Os professores têm que andar à frente, têm que evoluir mais rápido ainda. Portanto, temos aqui um problema também. É preciso adaptar os cursos para o que está a acontecer e é preciso adaptar a formação das pessoas, quer dos professores, quer dos formandos. Portanto, isto tem que correr tudo à mesma velocidade para a frente. Portanto, e basicamente vou deixar também os outros oradores falar e depois dar tempo também para a gente poder conversar no fim, portanto eu não vou adiantar muito, portanto podemos depois dissertar sobre qualquer uma destas coisas e eu iria ficar por aqui, para já. Obrigada. Passo agora a palavra ao professor José Borbinha, pode ser? Sim, pode, embora depois deste estágio do Zé Carlos a Foscoa fica complicado competir com ele, não é? Zé, tu preparaste mesmo bem para isto, pá. Estava programado há muito tempo a visitar Foscoa. Pronto, eu como estou confinado em Lisboa, pá, não posso sair daqui, quer dizer, posso ir à Costa da Caparica, mas estava um vento de caraças este fim de semana, portanto fiquem aí por casa. Ok, vamos lá ver. O que é que pode ser dito perante estas coisas? Portanto, isto é complicado, não é? Porque, vamos lá ver, seguindo um bocado, pirateando o guião do Zé Carlos, que eu acho interessante, mas agora fazendo um stream ao lado, vamos lá ver, esta história, aqui brincar um bocadinho aos intelectuais. Portanto, vendo aqui a história da humanidade, não é? Portanto, nós podemos dizer que tivemos uma primeira grande revolução quando os humanos descobriram a agricultura e se tornaram sedentários, não é? Isso trouxe-nos as cidades e com isso a política, né? E aquela treta toda. A seguir podemos dizer que esses sistemas sedentários, em alguns casos, criaram excessos, né? De produção, daí veio o comércio. Com o comércio veio as rivalidades, as fronteiras, portanto, e continuamos ainda no domínio das políticas, não é? Mais ou menos ao mesmo tempo, mas depois de uma velocidade que acelerou a partir de uma certa altura, nós tivemos uma outra grande revolução que foi a da energia, não é? Portanto, porque os seres humanos, para a agricultura e para essas coisas, começaram por ter os animais. Em alguns casos, alguém teve assim uma ideia esquisita e apareceu a escravatura, não é? Que é um problema que se debate hoje muito em dia. A escravatura, essencialmente, era uma tecnologia
para utilizar energia, não é? Portanto, a energia que estava ali barata, com mais, ainda por cima, alguma energia com a inteligência artificial já incorporada, não é? E por aí fora. Mas o que interessa depois é, a partir de uma certa altura, justamente a partir de iluminismo, tivemos a revolução da físico-química, não é? Portanto, os humanos, especialmente na Europa, começaram a olhar à volta e na Europa tivemos uma maneira diferente de ver o mundo que tinham os chineses, não é? Os chineses eram muito pragmatismo, portanto, os chineses desenvolveram uma tecnologia altamente sofisticada, mas nunca inventaram a ciência, não é? Portanto, e na Europa, e com o iluminismo, nós inventámos a ciência. Foi aquilo que, portanto, criámos os metamodelos, não é? Portanto, criámos uma forma de ver as coisas que não se interessava apenas pelo objeto, mas pela razão de ser do objeto. Portanto, isso foi basicamente a revolução científica, não é? Além do método para fazer isso. Portanto, isso levou-nos a um patamar diferente, que foi o de criar coisas, até em alguns casos que a natureza naturalmente nem sequer as tinha, não é? Portanto, e toda a tecnologia humana que daí vem. Isso, em grande parte disso, às vezes as pessoas não se apercebem, mas isso tem a ver com novas formas de energia, não é? O carvão, mais tarde por aí fora, energia elétrica e depois os nucleares e essas coisas todas. Isso levou-nos a uma forma de eletricidade, não é? Outra grande revolução, e a eletricidade levou-nos à comunicação. Portanto, tivemos, com a comunicação pela primeira vez, as comunicações eletrónicas, primeiro o telégrafo e depois daí para a frente é tudo o que nós sabemos. Até hoje em dia a internet, o espaço deixou de fazer sentido, não é? Deixou de ser uma limitação. E a prova disso é agora, estamos aqui todos, cada um de nós está nas suas casas, ou seja, lá onde for, e nós estamos aqui a comunicar sem isso. Portanto, isto foram estas grandes revoluções, não é? E finalmente a comunicação deu origem depois antecedeu uma outra coisa que é que se convencionou chamar a revolução da informação, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Em cada uma destas fases, aquilo que na fase anterior era uma exceção passou a ser uma regra. Portanto, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando as coisas são uma exceção, nós precisamos de especialistas dessas exceções, não é? Portanto, são coisas que existem no nosso meio ambiente, no nosso contexto, na nossa sociedade, e que, como não são usadas por toda a gente, são usadas apenas por alguns, é preciso haver especialistas nessas coisas. Quando as coisas são usadas por toda a gente, de alguma forma toda a gente é especialista, não é? Portanto, toda a gente precisa de saber um mínimo sobre aquilo. Portanto, eu diria sobre isto, que no que respeita aos especialistas da informação, eu acho que os especialistas de informação hoje deveriam estar extremamente orgulhosos pelo facto de no futuro se calhar já não serem necessários, não é? Porque ganharam, não é? Portanto, hoje toda a gente é especialista de informação. Pronto, e como se calhar até há 30 ou 40 ou 50 anos atrás havia bons e maus especialistas de informação, hoje continua a haver bons e maus, não é? Como há bons e maus jogadores de futebol, e bons e maus cidadãos, e bons e maus cozinheiros. Mas até eu já disse, toda a gente cozinha, não é? A jogar à bola, só alguns, não é? O que é que eu quero dizer com isto? É que realmente o meu entendimento é um pouco esse, não é? Como professor de informática, portanto, obviamente estou extremamente enviesado, não é? Mas também nos dois sentidos, nos dois extremos. Portanto, estou enviesado porque eu olho à minha volta e tudo o que tem a ver com informação, portanto, informação no sentido em que são... No fundo, a informação, vamos lá ver, a informação está extremamente ligada ao paradigma anterior, que é o da comunicação. Não é? A informação sem comunicação não pode existir, não faz sentido, porque informação não é uma coisa objetiva. E, portanto, provavelmente o nosso colega Armando vai debater bastante sobre isto a seguir, porque é uma das especialidades dele. Portanto, a informação é algo que acontece quando dois sistemas interagem entre si e dessa interação, pelo menos um sistema altera o seu estado. Não é? Portanto, se altera o seu estado, significa que foi informado. É? Mas, naturalmente, quando dois interagem, os dois alteram os seus estados. Portanto, a informação não existe. Não é? Portanto, o que existe é alguém ser informado altera a sua base de conhecimento. Portanto, tinha uns factos, passou a ter outros, e passou a ter mais, e que consegue relacionar de outra maneira no seu espaço. Portanto, isto é consequência da comunicação. Ora bem, portanto, onde é que isto tudo nos pode levar? Se nós olharmos isto hoje para esta questão da transformação digital, né, portanto, que é alavancada por esta questão
da globalização, generalização, barra ubiquidade, não é? Eu gosto muito desta palavra, da ubiquidade. Da ubiquidade de tecnologia de comunicação. Nós, é de tal maneira ubíqua, nós nem sequer já pensamos nisso, não é? Portanto, uma parte do pessoal já se deita com o telemóvel ao lado. O telemóvel já não é um telemóvel, já é um supercomputador. Mas é mais potente do que os computadores que eu e o Zé Carlos começámos a usar quando éramos alunos das nossas universidades, não é? Portanto, qualquer telemóvel hoje em dia é centenas, milhares de vezes mais potente. E as pessoas nem sequer percebem disso, não é? E, portanto, já está de tal maneira ubiquidade que nós já vivemos num mundo. Repare, vejam esta coisa fascinante, ao mesmo tempo triste, não é? Temos este cenário hoje horrível dos refugiados, dos imigrantes clandestinos. Nós, quando vimos as imagens dessas pessoas, eles todos têm um telemóvel, não sei se já repararam. E não é sinal de riqueza. Então, é de tal maneira que hoje partir do centro da África para vir para a Europa é mais importante trazer um telemóvel que trazer um facalhão, não é? É possível. Um facalhão provavelmente, se calhar, assusta com quem se cruzar e provavelmente, se calhar, não passa da próxima aldeia, não é? O telemóvel é um elemento importante de sobrevivência hoje em dia já. Portanto, as comunicações são ubíquas. E por inerência, a informação tornou-se... A informação no sentido em que qualquer sistema que esteja ligado a esta rede e que possa comunicar com outros, tem constantemente a capacidade de alterar o seu estado, portanto, de ser informado e de informar. Portanto, hoje em dia nós nem sequer já sabemos, portanto, por exemplo, uma ideia que poderia ser uma tese de doutoramento extremamente masoquista para um aluno de ciências da informação era dizer, olha, faça uma ontologia, desenvolva uma ontologia dos artefactos de informação que existem hoje em dia. Portanto, isto é uma tese de um orientador sarcástico, não é? Digo, vou lixar a vida ao gajo, não é? Que eu não queria lá conseguir chegar. Portanto, aquilo que era muito fácil no século XIX e mais fácil ainda no século XVIII, não é? Que era classificar os objetos de informação que eventualmente existiriam, portanto, os meios que eram utilizados, hoje em dia é impossível, não é? Portanto, temos desde os tweets dos Facebooks aos e-mails, aos WhatsApps e essas coisas todas, não é? Repare, houve uma organização que meteu um processo na Casa Branca porque queria que os tweets que o Trump divulgasse fossem considerados objetos de informação oficiais da presidência, que achava que aquilo tinha valor histórico e, portanto, deveriam ser preservados e guardados por todas as razões que é fácil imaginar, não é? E, portanto, como a Casa Branca não lhes facilitava esse processo, eles puseram um processo em tribunal. Portanto, acho que o processo estava para ir decorrer aos tempos. Portanto, disto onde é que vamos parar? Então temos esta transformação digital na prática, é incorporar isto tudo nas nossas atividades organizacionais, não é? É natural. Portanto, hoje em dia já ninguém consegue conceber uma atividade organizacional, até na junta de freguesia, se calhar com menos tecnologia que se pode imaginar, já toda a gente usa este tipo de tecnologia. Portanto, todo o conhecimento que nós tínhamos anterior sobre gestão de informação está totalmente desatualizado. Não é uma questão de estar certo ou estar errado, já não serve para nada. Não é? Portanto, e qual é que deve ser o correto? Eu não sei se nós precisamos de algum correto. Portanto, se esta premissa que eu estava aqui a lançar, de que a informação agora é ubíqua, e portanto é como o ar que nós respiramos, portanto já não há necessidade de haver especialistas, porque isto é ubíquo, não é? Portanto, faz parte do nosso dia-a-dia. E repara, só para dar um exemplo, e aqui agora eu não quero destruir ninguém, não quero que ninguém se vá mandar da janela para baixo a dizer, pá, este gajo deu cabo da minha vida com esta palestra esta noite. Antes, pelo contrário. Na realidade, há outras coisas que estão a emergir que eu acho que são excelentes oportunidades para o nosso meio, né? Nós todos aqui estamos interessados nisto. Por exemplo, eu nos últimos anos montei uma cadeira no técnico, no mestrado de sistemas de informação, e que é uma cadeira que neste momento está a ter um sucesso extraordinário. Portanto, que é uma cadeira que chama simplesmente Segurança e Gestão de Sistemas de Informação. Mas basicamente o que é que eu ensino àquele pessoal? Agora vou simplificar aqui dois conceitos. O conceito de sistema de gestão, Management System, e os conceitos de conformidade. Portanto, neste momento, no mundo, esta aqui é a parte interessante. O espaço físico desapareceu, nós temos já toda a gente a falar com toda a gente, e uma das coisas que emergiu, que está a emergir, é confiança. Ou falta de confiança.
Portanto, as pessoas estão agora, portanto, uma das coisas que eu acho que as pessoas estão a começar a descobrir é que neste mundo extremamente complicado nós precisamos de coisas que garantam às pessoas que as outras com que elas estão a falar são de confiança. Ok? Agora, seja lá isso o que for. Nem que seja penso ser um ato criminoso, não é? Tenho ali um colega de profissão de confiança, mas normalmente não é esse, não é? São as compras online, são as interações entre empresas, etc. Portanto, uma das respostas que a sociedade atual tem para isto, por exemplo, são o sistema de gestão, as auditorias, as certificações e as conformidades. Portanto, por exemplo, eu fiquei espantado. Esta cadeira é o 3º ano que está a ser dada e este ano tivemos, no universo como o técnico, está aberto a vários mestrados, tive 120 alunos. Inclusive tem sempre uma procura gigante, é uma cadeira de opção. Tem uma procura gigantesca de alunos de Erasmus, por exemplo. Portanto, é interessante ver alunos Erasmus no final do semestre dizerem: epá, eu não fazia ideia, numa escola de engenharia este tipo de coisas podiam ser abordadas e podiam ser tão interessantes. E, portanto, é a dica que eu deixo hoje um pouco aqui. Portanto, o que é que eu acho que há aqui como oportunidade para pessoas que não têm que ter forçosamente formações muito tecnológicas de engenharia, etc, etc. Portanto, é esta nova versão de gestão de informação nas organizações, mas já não é tão a gestão de informação, é muito menos de arquivo. Hoje em dia já não há informação de arquivo. Toda a informação é informação, ponto final. Já não há informação de arquivo, não é? Até porque, aliás, reparem, nós no paradigma físico tínhamos aquela coisa engraçada que era as tabelas de seleção, não era para saber o que é que éramos obrigados a guardar, porque tudo o resto podia ir para o lixo. Agora é o contrário. Estão a ver? Portanto, agora o que é que nós devemos mandar fora, porque se o guardarmos pode nos dar problemas no futuro. Estão a ver? É o paradigma que se faz. Portanto, eu tenho aqui um contrato que fiz com um cliente, este contrato tem aqui uma cláusula manhosa para se em 10 anos alguém vier a descobrir isto, eu posso ter um problema. Portanto, deixa-me lá perceber quando é que isto expira o prazo para eu mandar isto fora. Ok? Portanto, tudo o resto anda por lá, não é? Tudo o resto anda por lá e não custa nada, não dá trabalho nenhum. Esta é que é a parte engraçada. Porque é o bico. É o bico, estão a ver? Aliás, eu inclusive, repare que até já eu fico espantado com estas coisas. Há um mês troquei telemóvel, aqueles telemóveis todos ultra sofisticados, e eu digo, daquelas duas. Eu lembrei-me da última vez que tinha trocado telemóvel, levei 3 dias a mudar as coisas de um telemóvel para o outro. E agora, era um novo telemóvel, uma marca diferente do anterior, e aquilo em pouco mais de 10 minutos mudou tudo de um para o outro, autoconfigurou-se, fez tudo. Eu fiquei parvo a olhar para qualquer os dois Android, não é? Portanto, era essa a parte que era comum. Mas que fica parvo a olhar para aquilo, digo, isto é extremamente fácil. Portanto, eu acho que nesta área, e isto tem muito a ver com a transição digital, não é? Esta área da privacidade, RGPD, estas coisas. Por exemplo, acho que ainda ninguém explicou ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, alguém deve ter explicado, ele precisava de um bode expiatório, não é? Mas que culpar o DPO por aquilo que aconteceu não está correto, porque aquilo não era o trabalho do DPO, estão a ver? O trabalho do DPO estava a montante daquilo que aconteceu. Mas isto também mostra o facto de isto ter acontecido e de estar a ser tão aceito naturalmente pela sociedade desta maneira, no meu entendimento, mostra também ainda um problema de maturidade com que a sociedade tem sobre isto. Repare que nenhum jornalista levantou esta questão que eu estou a levantar agora, não é? Eu próprio não sei se estou completamente errado, certo, não é? Mas no meu entendimento, o trabalho do DPO não é andar a ver se os funcionários estão a fazer as coisas bem feitas, estão a ver? E, portanto, são o tipo de coisa. Portanto, ainda falta um pouco desenvolver mais o que é que são estes conceitos, como é que isto deve ser feito, etc. Portanto, privacidade, confiança e a última análise, conformidade. Portanto, eu acho que isto são temas muito interessantes, que não têm uma natureza tecnológica, portanto, não é preciso ser engenheiro para isto, antes pelo contrário, às vezes os engenheiros só complicam. E que eu acho que pode, no contexto, nós estamos aqui a falar essencialmente do pessoal que vem da área dos arquivos, não é ciências de informação, é talagem, não é? Por exemplo, no caso das bibliotecas e das bibliotecas universitárias, nós estamos a ter uma coisa totalmente diferente, não é? Que é esta história dos dados, da ciência, dos dados científicos, dos planos de dados, a preservação, mas de outra ótica, e aí muitos bibliotecários de universidades reconverteram-se nisso. Infelizmente, não tanto em Portugal, mas eu tenho visto coisas nos Estados Unidos, Inglaterra e na Alemanha que eu tenho ficado de olhos em bico, ok? Portanto, as reconversões de bibliotecários para essas áreas estão a fazer trabalho espetacular, coisas fantásticas. Pronto, daqui a uns anos nós iremos copiar o que eles estão fazendo. Na área mais dos arquivos, eu acho que os arquivos vão desaparecer.
né? Portanto, já não há arquivos, não é? Desculpa lá, Armando, eu estou-te a tirar o teu discurso, se calhar. Não consigo ser tão radical, não é? Não, pronto, então ainda bem, até vou já acabar. Mas eu acho que vai ser um pouco nisto. Mas há estas novas... É preciso ver se é serviços de arquivo que vão acabar ou se é de informação administrativa. Essa, infelizmente, em Portugal não vai acabar tão cedo. Não, olha, é precisamente aquele ponto de ligação, e vou-te deixar o token com isso, não é? Porque eu concordo plenamente. Porque nós, quando estamos a falar de conformidade, é disso que estamos a falar, não é? Estamos a falar da gestão dessa informação, e mais do que isso, a informação e os processos, e daí a ligação que passa aos management systems. Não sei se vocês têm percebido, não é? Daqui a uns anos tivemos aquela coisa esquisita da ISO 9000, não é? Toda a gente é verdade. Epá, hoje em dia, eu próprio já não sei quantas management systems é que a ISO já formalizou. Alguns deles da treta, mas alguns deles extremamente interessantes. E hoje em dia, por exemplo, ISO 27001 já ninguém consegue viver sem aquilo, não é? Porque já se tornou um ponto de toque nesta situação toda. E, portanto, eu acho que há aí novas questões a emergir. Então, há um potencial aí que pode ser explorado. Agora, a má notícia é que isto não encaixa muito bem nas escolas tradicionais de gestão de informação, que estão essencialmente ligadas aos departamentos de histórias e àquela tradição das ciências sociais. Portanto, há aí uma outra revolução que é preciso fazer, e portanto, aí cabe-nos mais a nós como professores universitários, se calhar, né? Dizer-nos, suscitar novos departamentos, novas áreas. E volto outra vez a dizer, não tem a ser de engenharia, podem ser a mesma desta área mista, tem características técnicas, mas tem também grandes aspectos sociais. Aliás, é muito difícil discutir alguns dos aspectos sociais disto com, por exemplo, estudantes de engenharia. Okay? E, portanto, eu às vezes eu tenho a felicidade de ter estas vidas múltiplas de um dia estar com a malta de engenharia, um dia a seguir estar com a malta das ciências sociais e pessoal como vocês, etc. Tenho essa felicidade e, portanto, consigo ver estes pontos de vista todos. É muito difícil sensibilizar um aluno de informática que é muito bom, que aprendeu a programar, faz umas coisas maradas e que algumas daquelas coisas podem ter problemas éticos. Às vezes é difícil explicar àqueles jovens este tipo de coisas. E, portanto, é aqui que eu deixava, se calhar, o token, né? Portanto, para a discussão, porque eu acho que o mais interessante de hoje, aqui da noite, será, se calhar, a discussão que a audiência, as perguntas e as questões que a audiência possa ter. Portanto, obviamente, eu fui intencionalmente provocador e, se calhar, um bocadinho cretino, mas é essa a ideia, não é? Portanto, aqui provocar a discussão. Tá? Ok? Obrigada, professor. Então, passamos agora a palavra ao professor Armando Malheiro da Silva, por favor. Eu estava-me a reservar para o fim, mas também já estava aqui a ferver um bocado. Já estava em pulgas, não é? Porque eu adoro provocações e não sei se não acabam não sendo ainda mais provocador. Mas também não consigo ser tão radical como o colega Barbinha, mas que gostei muito. Aliás, é um prazer estar com todos os colegas e convosco, já ainda de esta forma digital, ansiando pelo presencial, porque de facto isso dá outra frição, é lá à conversa. Há aqui já várias coisas interessantíssimas que foram levantadas e eu estava a ouvir-vos, o colega José Carlos, o colega Borbinha, e lembro-me de uma uma sugestão que fiz quando foi as jornadas, não sei se alguém assistiu, jornadas que nós fizemos lá no Porto e que desta vez foram praticamente digitais, online, jornadas de ciência da informação que os estudantes organizam. E houve uma mesa redonda para celebrar, digamos assim, de uma forma crítica, com os colegas de todos os cursos, mestrados e licenciaturas de ciências em Portugal, e para celebrar de alguma maneira os 20 anos da licenciatura de Ciência da Informação do Porto e do Politécnico, que é quase simultânea. E eu, nessa mesa redonda, fiz questão de estar presente com os alunos, o resto estava tudo, os outros colegas estavam todos online, e eu lancei um pouco a ideia, não sei se será concretizar, mas agora vou repeti-la aqui, porque me parece que este tipo de evento, que é interessante, mas que acaba caindo um pouco naquela coisa de ir fazendo uns eventos, quando o que nós precisávamos é de ter um espaço de discussão profunda, e isso foi o que eu acabei, me parecer, depois de ouvir os colegas dos cursos. Nós estamos num país de 10 milhões de habitantes,
com uma formação na área pequena, se for atendermos às faculdades de letras que têm licenciatura e mestrados na área da ciência da informação, depois há os colegas de engenharia de sistemas, que estão a trabalhar muito ligados, por exemplo, o José Carlos acaba estando muito ligado, quer no plano da colaboração que faz extra, e ligado também à universidade, quer como docente, quer como investigador e consultor, está na ciência da informação, que é aquela CI das high schools, que é esse movimento em que reivindica-se da ciência da informação, mas é uma ciência da informação que eu gosto de chamar Information Science, para não confundir com a ciência da informação transdisciplinar que mete o pessoal das ciências sociais. Aqui temos um problema epistemológico. Claro que estas coisas epistemológicas só as pode colocar quem vem de letras. É aquela conversa que pode alguns parecer aos engenheiros, que é uma conversa da treta, e chata, complicada, que vem com complexidade, mas hoje, de facto, se nós das ciências já percebemos, das ciências sociais, que temos, aliás, a ideia das humanidades digitais, etc., é um pouco a rendição do pessoal das letras a dizer que já não podem viver sem tecnologia. Mas o problema é que tem ido muito mais além. Nós temos que nos instalar numa numa transdisciplinaridade a sério. E para isso temos que discutir conceitos, uniformizá-los na medida do possível, de modo a que, porque há um mercado para aquilo que nós, entre aspas, para aquilo que nós dizemos. Quando o colega Barbinha fala de que está surpreendido, porque no técnico há muita gente a frequentar a cadeira dele, isso tem a ver ainda com a formação hiperespecializada em que vivemos. E essa hiperespecialização não faz sentido. Essa hiperespecialização não faz sentido. Os engenheiros têm que aproximar-se. Aliás, a tendência das high schools é fazer com que a ciência da informação seja uma ciência da informação aplicada tecnológica, mas se aumentar muito a dose tecnológica, falta a uniformidade de conceitos, falta a epistemologia, falta a questão humana e falta, por exemplo, o acordo aprofundado sobre a própria noção de informação. Claro que a noção que nos foi aqui apresentada de informação para mim é redutora, porque obviamente eu, vindo de onde venho, tenho que complicar o processo. E por acaso até acho que há uma discordância muito interessante entre dois informáticos, porque o José Carlos, não é, olhou para Foscoa, está marcado por Foscoa e viu informação naquelas rochas onde eu fui, tem aquelas figuras ali, aquilo é informação. Qual é o problema? Há um problema de comunicação, não é um problema de informação. E, de facto, informação e comunicação têm que andar ligadas, pois tem. Mas o problema é que há um produtor de informação que, no caso de Foscoa, já não está lá. E, portanto, depois começaram os que quiseram interpretar com base na informação que está ali num suporte para ser comunicada, começaram a dizer é arte, é os deuses, e começa aquela coisa que é trabalho de historiador, é o trabalho de filósofo, começam ali na especulação. O problema é que, de facto, informação e comunicação não são assimétricas. E há informação pode haver informação sem comunicação. E esse é o problema. Se, obviamente, a informação tiver como fonte exclusiva o cérebro humano e, portanto, for um fenómeno da espécie Homo sapiens. Bom, eu aí sou claramente, estou cada vez mais alinhado com o que a neurociência e a neurobiologia, as neurociências e as ciências do cérebro vêm dizendo, porque vêm reforçando muito esta necessidade de a informação é de facto algo que tem a ver com um fenómeno, assim como a comunicação, com um fenómeno eminentemente humano e social. E isto leva-nos depois ao problema que com as máquinas estamos a fazer, com os agentes inteligentes, estamos a chegar a um ponto em que este fenómeno humano e social, e com a inteligência artificial aqui a entrar ao barulho, temos aqui, do ponto de vista filosófico, também uma temática muito grande. Estamos a fazer um bocadinho, mas é só para ver como isto é entusiasmante e, de facto, vai tocar em questões que já estão muito para além daquelas discussões técnicas, o que é que, como é que se descreve com os metadados, isto, claro que o pano de fundo disto é bastante rico e complexo. Mas crucial é, por exemplo, esta questão da informação. Por isso, eu lançava aqui o repto de que os organizadores destes eventos, a própria EPAD, etc.,
eu acho que seria bom criar-se um espaço, se calhar até fora das universidades, que envolvesse pessoal, investigadores, docentes, envolvendo os colegas da engenharia que trabalham em ciência da informação, que para mim são cientistas da informação também, e começássemos a debater. Porque nós temos que criar algum consenso. Porque não pode, por exemplo, eu quando ouço falar de objeto digital, eu entendi, o José Carlos foi bastante pedagógico, como professor que é, mas também há sistema de informação e também há plataformas digitais. Eu sou o diretor de um doutoramento que é Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Quando ele me fala do terceiro nível, que é conceptual, isso é o quê? É informação. E essa informação é informação que é um conjunto estruturado de representações racionais e emocionais codificadas. É disso que estamos a falar. É que temos que ter algum consenso conceptual operatório nisto. Porque senão, no fundo, estamos todos a falar de coisas até semelhantes, mas criando um imenso ruído. E isso, no nosso papel de investigadores e sobretudo de docentes, não estamos a transmitir ideias muito claras aos alunos. E isto nós somos capazes de o fazer na área das ciências sociais, das letras, no curso de Ciência da Informação, que estão em letras, mas obviamente que os colegas de engenharia, que sobretudo que dão sistemas de informação, ou que gestão de informação, ou de ciência da informação muito tecnológica, acabam não tendo esta preocupação de, por exemplo, de aprofundar certos modelos conceptuais como esta coisa tão comum, dado, informação e conhecimento. Isto merece uma discussão. Porquê? Porque se isto fosse assim, se isto existisse, e a gente coloca isto de uma maneira aos alunos, sobretudo da área da gestão e da informática, de uma maneira tão dogmática, que eles já operacionalizam isto, e depois até ao nível da consultoria, ao nível enfim, da venda dos produtos, dos clientes, existe uma forma tão assertiva e tão fácil, tão natural. E depois, se a gente perguntar, mas olha, diga-me no cérebro onde é que começa o dado, onde é que está a informação e onde é que começa o conhecimento? Em que zonas do cérebro são as gavetas destas coisas? Claro que se eu meter o cérebro nesta equação, fica tudo baralhado, porque isto não tem nada a ver com o cérebro, pelos vistos, isto é para vender o produto. Desculpa. Isto é só para vender o produto e para tornar tudo fácil, para tornar fácil. Mas as coisas não são fáceis, são complexas. Também complexidade não é complicação, mas são complexas. E para caminharmos cada vez para uma visão holística do humano, e do humano cada vez mais tecnologizado, ou digitalizado, no sentido de que o cyborg já não é o cyborg, é o fiborg, numa versão em que é o humano com extensões tecnológicas incorporadas nele, isto já complica muito, mas temos que aceitar esta complexificação e encará-la de uma maneira muito mais sólida, e para isso temos que nos colocar a dialogar e a discutir conceitos sem medo. Eu ofereço-me para esse tipo de debates e prometo, porque a minha relação com a engenharia e com os engenheiros, eu dou aulas com o colega António Lucas Soares, damos aulas juntos, não damos aulas partidas, eu dou uma disciplina com ele em que os dois estão na sala de aula. Portanto, eu acho que não tenho qualquer tipo de alergia e até sou um militante, aliás a proposta foi dele, de que dessemos a aula juntos. E nós temos formações que viemos de planetas aparentemente distintos e temos que dar e cumprir um programa juntos. Eu acho que este é o caminho. Se me perguntam se isto é fácil, digo não. Se isto exige algumas características pessoais, eu digo sim. Mas que isto, se fizer numa escala que já seja representativa, o caminho é este, e muito problema que parece que é problema fica muito simplificado. E isto depois passa, só para terminar, é que é isto que pode levar a criar alunos que são reprodutores de um modelo que depois se tem que impor ao nível das decisões. Porque o que há na administração e no chefe, nas chefias, nas direções políticas, é um desconhecimento completo e a falta também de técnicos, de especialistas que sejam mais que especialistas, de pessoas clarividentes e bem formadas, já com uma formação sintética e híbrida, que lhes permita mostrar aos políticos que o caminho mais simples
é uma coisa, mas um caminho muito simplificado é outra. Ser simples não quer dizer que não seja complexo. É um bocado, esse é que é o ser simples é não complicar, mas é ao mesmo tempo enfrentar a complexidade. E para isso temos que ter profissionais que esclareçam que nós não podemos continuar a ter uma administração que mistura, quer fazer a simplificação administrativa e o simplex e tudo, mas depois exige-nos a velha burocracia, o medo que vem pelo lado jurídico da certificação, de evitar a falsificação, da trapaça, etc., tem que se assegurar. Portanto, fica sempre aquele compromisso em que o papel acaba andando por ali. Depois são plataformas diferentes no mesmo serviço que não dialogam. Depois, enfim, isto nem é preciso sair de uma direção-geral. Depois no Ministério, enfim, são vários. Quer dizer, não há uma racionalização, não há gestão de informação e não há uma gestão de informação verdadeiramente inter e transdisciplinar. Ou seja, em que a presença dos especialistas da ciência da informação comporta já também uma visão tecnológica e depois os outros especialistas, enfim, todos dialogando e todos trabalhando de uma forma a cumprir objetivos, superar o paradigma burocrático, a burocracia de que falava o Max Weber continua instalada. Portanto, nós não saímos ainda de um do Estado-nação burocratizado e centralizado que se criou no século XVIII, XIX. E esse novo Estado tem que surgir, não? E não é só com rios de dinheiro, de bazucas, que se vai resolver isso. Aliás, temo que isso não vá servir para grande coisa, porque se não houver, de facto, mão de obra, neste caso mão de obra especializada, mas ao mesmo tempo numa especialização de paradigma novo, para ajudar a implementar e a dar as ideias corretas e os procedimentos corretos a ter, e que são, no fundo, revolucionários, porque não é meter mais uma camada em cima, é reestruturar a sério, e com o diálogo e depois com decisões claras e também corajosas, vão-se perdendo oportunidades e depois vamos arrastados pela avalanche que se vai formando. Enfim, eu teria mais coisas a dizer, eu só gostava de reforçar aqui uma coisa que é do objeto digital, que perguntar ao José Carlos se ele, o conceptual inclui aí a informação tal como eu a concebo. Presumo que sim, não sei. E quanto aos arquivos, já agora, que os arquivos vão acabar, os serviços de arquivo criados, porque são uma invenção do século XVIII, esses para quem trabalha neles pode ainda estar segredinho, que isso não há problema. Os bibliotecários, por exemplo, que já estão a trabalhar com dados de ciência, não sei se são bibliotecários ou são arquivistas, porque o problema é que os dados de ciência são tão informação orgânico, técnica, arquivística, como uma escritura de compra de um imóvel. Não estou a ver diferença. A única diferença é que o contexto de uma escritura não é o mesmo contexto dos dados de ciência, mas os dados de ciência são produzidos em laboratórios e em projetos de ciência. Portanto, a informação, como eu gosto de lhe chamar, orgânica, produzida num contexto. Portanto, no sentido com o qual eu estou inteiramente de acordo, portanto, com o colega, é que aquela ideia, o documento de arquivo, o documento de arquivo não existe. O que existe é documento ou administrativo, ou documento de natureza científica, técnica, literária, isso que é, no fundo, informação num suporte e, portanto, informação de tipo literário, técnico, científico, seja de um projeto, sejam esses ditos dados que são produzidos em laboratório e depois são convertidos em diferentes e passados em diferentes bases e estruturados, dando origem à informação, conhecimento. No fundo está tudo no mesmo bolo, mas com facetas diferentes na sua composição interna e portanto é o que temos. Não temos, digamos assim, agora, se falarmos de serviços de biblioteca, a serviço de biblioteca moderna do século XVIII, XIX, a biblioteca patrimonial, os serviços de arquivo, esses vão continuar. Agora, também é boa altura é por isso que eu já tomei como uma decisão no que escrevo, etc. Eu, quando falo de arquivo, só falo de arquivo enquanto serviço institucional. Para falar de informação, não uso a palavra arquivo, para evitar confusões, porque essa, de facto,
essa não faz sentido, e agora cada vez menos. Portanto, nesse sentido, tentando, ousando explicar, fazendo uma espécie de exegética, como faziam os teólogos, das palavras do colega Borbinha, é, de facto, nesse sentido, que já não existe. Existe é informação administrativa, técnica, etc. E existem os serviços de arquivo tradicionais, que também, como serviço, é evidente que hoje vamos ter as plataformas, e aí leva-nos à questão da preservação, e a questão da preservação, isso foi também muito bem visto. Não é novo o facto de eu querer apagar o contrato, porque isso já se fazia quando ele estava em papel. O problema é o ter um modelo de avaliação que ou é pensado, e com isto remato, penso que vou arranjar uma frase bonita para matar, é uma boa gestão no presente serve a história. Não é fazer gestão para a história. Uma boa gestão do presente já faz a história. A história serve-se com uma boa gestão no presente. Professor, não queria nada interrompê-lo. Não, já está interrompido. Acabei agora. É com entusiasmo, sabe? Sim, e faz parte do encanto. Eu vinha... Tudo bem, ouvir isso deixa-me... Ainda me compensa um bocadinho. Fico compensado para ver se diria um piropo científico. Pronto, agora vamos aqui passar o tempo de antena para o Luís Cruz e ver o que é que ele tem a dizer. Tem a vantagem de ser o último depois de ter ouvido isto tudo. Luís, boa noite. Então, boa noite. Eu não tenho muita coisa para dizer. Assim, quando ouço dizer que não há informação de arquivo, como o professor Armando Malheiro o diz, eu fico na dúvida do que chamar aquilo que é produzido pelas organizações no âmbito das suas atividades e que é utilizado para fazer prova dessas atividades. Administrativo? Mas a questão nem... Eu acho que o problema de reduzir as coisas a conceitos acaba por trazer uma confusão que, na tentativa de compreender a realidade, que é muito mais complexa do que aquela que os conceitos pretendem trazer, e mais ainda com as tentativas de organização do conhecimento, que são reduções das propriedades e das categorias, a categorias de objetos ou de coisas ou de pensamentos, mas que não, simplesmente essas categorias não conseguem apreender a totalidade da realidade. E é nesse sentido, tal como termos como informação de arquivo ou utilizar de forma diferenciada o conceito de arquivos com o sistema de informação também é outra coisa que não faz sentido. O arquivo é um sistema de informação. Pode ter um elemento tecnológico, pode... E vejamos uma coisa, a tecnologia nunca esteve, nunca esteve, é impossível que estivesse arredada do registro de informação. O Ramalho, quando foi a Foscoa, ele viu registros de informação e o que foi feito, e aquilo foi feito com base em tecnologia paleolítica. Assim como todas as formas de registro de informação requerem tecnologia. Nem que seja o cálamo, nem que seja o pergaminho ou o papiro, tudo isso é tecnologia. E compete a quem produz, administra, gera ou que tem incumbência de conservar esses registros, de saberem como fazê-lo. Ou pelo menos problematizarem como é que esse tratamento, essa curadoria deve ser feita, independentemente da tecnologia. Porque, como o Carlos Ramalho teve a oportunidade de dizer, as tecnologias vão se alterando ao longo dos milénios, ou dos séculos, ou das décadas. E
Isto logo à partida significa que, se do ponto de vista das tecnologias de informação, dos objetos físicos, da forma como essa informação pode ser tratada, mas também a necessidade dela ser contextualizada, porque informação, se não tem um contexto, também não vale a pena utilizá-la. Vai trazer implicações a nível da forma como as pessoas trabalham. Daí que, em termos de competências para os profissionais, e o que vocês falam são profissionais da informação para que os arquivos sejam devidamente preservados, só esta parte já traz uma certa ideologia ou um certo prisma de ver a coisa. Relativamente à questão das competências. Do ponto de vista tecnológico, tendo em conta que, dadas as necessidades, ou a percepção das necessidades variadas que a sociedade tem em termos da informação que está registada, e que foi sendo registada, que está a ser registada e que vai ser registada no futuro, é óbvio que as pessoas que têm como competência, ou que têm que ter têm que trabalhar com esses registros de informação, vão precisar de competências diferenciadas do ponto de vista tecnológico. Mas essa é só uma parte do leque de competências necessárias, porque nós, ao trabalharmos com arquivos, e aqui o termo arquivo que eu estou a utilizar implica um elemento que não está ligado apenas a instituições arquivísticas, mas elementos que devem estar em todas as organizações que recebem e produzem informação nas suas atividades, basicamente são todas, e elas incluem questões ligadas com o controle sobre a informação. Isso inclui, obviamente, a necessidade de sistemas de organização dessa informação, da classificação. Inclui também questões ligadas com a avaliação, com a preservação, efetivamente, com as questões ligadas com a descrição, com o acesso e com a disseminação. Isto são as funções que um profissional de informação deve ter, ou pelo menos a base que está identificada na chamada teoria arquivística, na literatura científica sobre aquilo que é considerado um arquivo, ou um sistema, ou um serviço de gestão documental, ou de informação administrativa, para usar o termo que o professor Malheiro está a indicar, que indica que são. E depois há, obviamente, todo um conjunto de competências genéricas que têm a ver com funções de gestão de projetos, gestão de recursos humanos, gestão financeira, contabilidade, planeamento estratégico, gestão de infraestruturas, questões ligadas com a comunicação, com a promoção do trabalho da informação. E o que surge na realidade, e aquilo que pelo menos percepciono que tenha sido tornado explícito pela pandemia, pelo menos no que diz respeito à realidade portuguesa, é o facto de não haver propriamente uma transição digital. E ela não ocorre porque não há uma política definida. As instituições, sejam públicas ou privadas, a maior parte delas não têm políticas de informação. E muito menos políticas para o termo transformação digital, como vocês o colocam. Não existe. Também não existe recursos para tal. Existe inclusivamente uma redução de pessoal e também desses recursos para a gestão dessa informação. E isto, obviamente, traz implicações para a pouca progressão da transição para sistemas de gestão e, obviamente, um desinvestimento naquilo que são consideradas as funções ligadas com a gestão da informação para as organizações.
A literatura diz, e eu não quero discordar com o professor Malheiro, mas a literatura indica que o ambiente organizacional atual é menos hierárquico e mais fluido que as burocracias weberianas, e isto aumenta a complexidade quando estamos a abordar as questões de lidar com a funcionalidade e com a análise de conteúdo de informação. Porque eles não fornecem informação suficiente sobre essa informação que está registada, como é que o trâmite ocorreu. E depois, mesmo nas organizações, o que se verifica é que há atividade digital que ocorre diariamente, mas a informação que decorre dessa atividade digital não é alvo daquilo que tradicionalmente chamaríamos de gestão documental, porque, mais uma vez, não é considerada informação na acessão arquivística do termo. Considera-se que, por ser digital, ou por estar num sistema tecnológico de informação baseado numa base de dados, que não requer um tratamento que não cai nas regras do resto da informação administrativa de arquivo. E atualmente, por exemplo, vou dar o exemplo da avaliação, é impossível estar a avaliar informação com base em portarias ou tabelas de seleção funcionais ou orgânicas, se ainda existirem, quando a informação que consta nos sistemas é composta por dados registados que estão separados por tabelas diferenciadas e que, se apagarmos ou eliminarmos uma informação, provavelmente haverá registros que funcionalmente teriam respeito a outro processo de negócio que vão ficar sem dados. Isto é só um dos problemas que a tecnologia veio trazer, porque facilita o trabalho no dia-a-dia, mas depois traz problemas para o futuro. E estes problemas têm que ser resolvidos por quem fez as bases de dados, ou pelo menos por quem faz o seu planeamento. Mas também, atenção, a culpa também é dos ditos profissionais de informação, claro, que se não é isso. Não dizem nada, porque a informação é eletrónica, não lhe toco nisso. Temos também problemas ligados com um conjunto de informação eletrónica, por exemplo, como a internet, das páginas do web, que faz prova e tem a ver com as atividades das organizações e que, no entanto, não é tida em conta nos próprios conceitos de que tradicionalmente se consideraria informação de arquivo. E o que faz é, o problema do trabalho eletrónico implica que os momentos da decisão, que nos arquivos normalmente ocorre sempre no fim, mas agora com a informação eletrónica, esse momento de decisão do que deve ser guardado ou não pode ser adiado. Ele tem que existir antes da informação ser criada. Depois, eu não quero... Depois já vamos tentar entrar aqui no debate, mas conclui a ideia, não te queria vou só concluir uma coisa. Tenho aqui um aspecto, eu encontrei isto na literatura, portanto não fui eu que o disse, é só... isto é de um arquivista canadiano. Ele basicamente percepciona que os profissionais das tecnologias de informação têm uma maior influência que os profissionais de arquivo no que respeita às decisões da gestão de topo e à gestão de informação nas organizações. E os profissionais de arquivo não têm ou não conseguem demonstrar ter competências no âmbito da gestão de informação dos processos de negócio. Não são tidos em conta nos projetos ligados à definição de requisitos para sistemas aplicacionais de gestão de informação, o que amplia a legitimação da preponderância dos profissionais de tecnologias de informação aos olhos da gestão de topo, resultando quase sempre num desinvestimento das atividades de gestão de informação operadas pelos profissionais de arquivo.
Daqui percepciona-se então um círculo vicioso em que, havendo menor investimento de recursos para o trabalho dos profissionais de arquivo, também não conseguem executar as tarefas de gestão arquivística de melhor forma, principalmente quando não podem dar o seu contributo para que os sistemas possam cumprir melhor os requisitos de gestão documental. Não tendo condições para desempenhar as suas funções, resulta que a gestão de topo e outros colaboradores da organização percepcionem que a ação dos profissionais de arquivo tem uma ação mais limitada do que idealmente, ou seja, de acordo com a teoria arquivística, deveria ter. Pronto. E eu posso fechar assim a minha... Olha, obrigada. O José Carlos Ramalho tinha ali a mão no ar já há imenso tempo. Queres... É assim, houve aqui várias questões que foram lançadas, algumas diretamente à minha pessoa, mas eu até queria comentar uma das coisas que o Luís Coruja acabou de dizer, que tem a ver com a avaliação. Acho que a maior parte das pessoas aqui presentes, penso que terá conhecimento, está em curso o projeto CLAVE. Eu estou associado ao projeto CLAVE desde há 4 anos, a Rita Gago está aqui, também está a trabalhar comigo nele, e o projeto tem a ver com a classificação e a avaliação da informação pública. Inclusivamente já troquei opiniões com o Armando Malheiro, há uns anos atrás, em Ponta Barca, sobre isto. Ele tem uma visão diametralmente oposta. Eu, por acaso, depois dessa conversa com ele, fui estudar o trabalho dele e da Teresa Ribeiro. Portanto, e percebo, Fernanda Ribeiro, desculpa. E percebo a visão deles, mas também percebo que não é suficientemente prática para colocar em prática, digamos assim. Mas pode ser sempre trabalhada. Pode ser sempre exatamente, mas não permite uma classificação imediata. A classificação é feita a posteriori. Mas esse é o risco. O volume de informação que temos que tratar, se a classificação não for imediata, vai ser difícil pôr a funcionar qualquer sistema. Mas em relação ao Luís Corujo, a avaliação que estamos a fazer no âmbito do CLAVE não se medem as consequências. É o contrário. Nós criamos um modelo ontológico exatamente para isso. Nós não só caracterizamos os processos da administração pública, como também temos lá todas as relações entre eles e qual é a dependência que existe em termos informacionais. Isso já ajuda, isso pode ser útil. E depois temos um algoritmo extremamente complexo para calcular o que é que pode ser eliminado. Portanto, e o que prevalece é sempre a conservação. A gente só elimina quando há redundância. Isso é interessante, porque já aproxima-se do nosso modelo, de alguma maneira. Mas o nosso modelo é de 99. Eu sei. Pronto, mas isso era tema para estarmos aqui à noite. Não, mas era bom que voltarmos a ter uma boa conversa com vinho loureiro, porque só queria alertar, disponível. Algum dia ouvirem falar de avaliação no contexto do CLAVE, a avaliação é feita com os pés no chão, ou seja, temos informação não só das decisões, que é se elimina, se conserva, o que é, mas temos associado a essa informação de cada processo a informação de contexto, quer em termos legislativos, quer em termos de processos relacionados, quer em termos de quem é dono e quem é participante nos processos. E tudo isto entra no algoritmo que permite ou não a eliminação. E isso é orgânico. Tudo bem. Eu percebo o que queres dizer e os critérios estão bem definidos, não tenho nada contra isso. Os critérios são definidos processo a processo e depois há esta rede, depois há um modelo de conhecimento e aí podemos voltar àquela questão que o Armando levantou há bocado, dados, informação e conhecimento. Nós montamos uma rede de conhecimento sobre os processos para podermos calcular estas coisas. E quando eu chamo conhecimento, o que é que está aqui envolvido? Dados, informação e conhecimento, as fronteiras são muito difusas, como o Armando acabou de dizer. Concordamos com isso. Mas eu, como engenheiro, tenho que conseguir pôr barreiras nas coisas e para conseguir avançar e implementar as coisas. Para mim, de dados para informação, há ali uma tarefa ali no meio que se chama interpretação. E há uma língua e há uma linguagem que está ali associada, etc, etc. Quando vamos da informação para o conhecimento, já temos mais coisas. Para além da informação, a gente vai gerar conhecimento, ou seja, há ali um processo de inferência, há um processo de raciocínio sobre a informação que permite criar um modelo mais amplo do que a própria informação encerra. Ok? Estamos a falar, se calhar, de conhecimento implícito e explícito. E de conhecimento científico contra conhecimento diretamente. O implícito vai ser calculado. Okay? Exato. Pronto. Mas isso já é possível fazer com algumas regras e com alguns cuidados, consegue-se fazer. Isso é o que nós sempre fizemos quando fizemos base de dados e fazíamos código, não é? Portanto, exato. Isso, não é? O problema não é esse, não tem a ver com essas questões. O problema da avaliação é mesmo problema das definições do órgão coordenador.
que simplesmente se baseiam em critérios organizacionais e não ao âmbito da sociedade. E esse não é um problema. Pronto, eu agora vou-me aproveitar das palavras do professor Malheiro e dizer que isso não é um problema que os engenheiros devam ter essa responsabilidade, mas que os profissionais de arquivo com formação nas áreas das ciências sociais devem ir buscar, aliás, a instituição, mas a discussão também não é sobre avaliação, senão, mas para tentar reduzir a concluir a minha ideia. Os organismos deviam juntar um grupo mais abrangente em termos de perspectivas da sociedade, inclusivamente não é para encontrar um consenso, se calhar mais válido um dissenso, porque traz mais variedade relativamente à informação e às perspectivas que podem ser consideradas, porque nós vamos estar a pensar, temos que pensar não naquilo que as organizações fazem pelos olhos da organização, mas pelo outro, e para o outro do futuro. Não, mas não, eu essa visão, por acaso, eu discordo dela, porque essa é a canadiana pura, do Terry Cook, e eu acho que isso é uma visão sociologista e eu, por acaso, acho que eu discordo. Eu acho que cada produtor é, no fundo, deixa a marca e a escolha da informação deve então, ser... olha, permita-me dizer que isso é um neogenkencianismo. Sim, mas se calhar está mais perto. Que é uma moda que vem à boleia da informação digital, que já agora guarda-se tudo, não é? Não, agora não se guarda tudo, mas é porque essa coisa de pôr a sociedade a ser, do fundo, o barómetro e digamos, o padrão de medida do que se conserva, isso está também carregado de ideologia, não é? Portanto, o relativismo... Isso implica logo à partida que não há neutralidade. Não, mas é que há alguma... Não, mas é que há alguma... Não é uma questão de neutralidade. O problema, claro que ao fazer-se a opção por que seja o produtor de algum modo a refletir a sua lógica naquilo que não deve ser o produtor a guardar a informação. Para isso é que existem os gestores de informação que se devem sobrepor à vontade política. Por exemplo, uma coisa que estava mal. Posso discordar radicalmente de vocês. Acho que discordo radicalmente. Dos eu dois? acho que nós estamos a caminhar Dos para o dois? mundo... Isso Sim, é vocês os dois, obviamente, porque ainda não percebi o que é que vocês dois estão dizendo. Peço desculpa. Eu acho que nós estamos a caminhar para um mundo em que tudo isto vai mudar de forma radical. Por exemplo, neste momento ninguém decide sobre guardar informação. Claro. Informação, se ninguém fizer nada, a informação fica guardada. Portanto, a decisão eventualmente a haver é sobre transformação de informação. Porque agora já nem é o produtor que fica com ela. É o Google, não interessa. Não, até posso ser eu. Tá bem, O meu computador tem coisas que eu nem sequer já esqueci que elas têm, porque eu não as apago. Esqueceu? O que é que isso significa? Portanto, o que isso significa é que o paradigma vai mudar radicalmente. Portanto, já não é uma decisão sobre o que é que eu mando fora e o que é que tem valor a guardar, mas é mais no sentido, e agora eu estou aqui a falar ainda só de forma de sensibilidade, portanto, o que eu vou dizer, não vou escrever um paper sobre isso, mas é mais no género, o que é que me deve levar a preocupar-me para eu eliminar, eventualmente, eu nem sequer digo eliminar, para eu me preocupar em alterar o estado, alguns estados de alguma da minha informação. Portanto, por omissão, se eu não fizer nada, aquilo fica por lá. Obviamente, o que acontece é que aquilo vai ter riscos. Seja riscos porque eu vou perder oportunidades, porque não vou fazer nada, ou riscos por coisas que podem acontecer que eu não queria que acontecessem. Portanto, e pode desaparecer, a informação desaparece. Essa é que é a parte engraçada. Eu acho que... Ou pelo menos radicalmente vocês. Nós vamos caminhar para um futuro, ainda não estamos lá, mas cada vez estamos mais próximos, em que a informação não vai desaparecer. Sim, mas pode não ser encontrada. Fica no esquecimento. O que é o esquecimento? Não é falta de memória. Mas se ela existir, depois é uma questão nem que seja de arqueologia, não é? Não, o esquecimento e a memória. O esquecimento é um instrumento da memória.
Sim, mas vamos lá ver, estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Portanto, uma coisa é nós termos alguém que sabe qualquer coisa e essa pessoa morreu e não deixou nada escrito, e, portanto perdeu-se essa memória. Sim, e temos alguém que ficou restrito, mas está esquecido. Não, Porque não está esquecer não é encontrado, está lá. desaparecido. Desaparecido é diferente de esquecido. Cuidado. O estágio do Zé Carlos foi visitar coisas que estavam esquecidas e que nós reencontramos. Mas não estavam desaparecidos. Não desapareceram, no sentido de Precisamente deixaram isso que de eu estou a existir. dizer, no digital as coisas vão deixar. Nós vamos chegar a um momento em que as coisas vão deixar de desaparecer. E Vão ficam ficar lá para esquecidas. sempre. Mas ficam esquecidas. Para um profissional Não da ficam informação. esquecidas. Se Eu alguém não um dia, concordo totalmente com isso. Eu não concordo alguém um dia der um pontapé numa pedra, elas vão aparecer. Eu só concordarei com isso quando vir um suporte digital que seja perene no tempo. E esse é o problema. Até hoje ainda não Mas vi. Esse também é o problema. Mas isso vai O suporte acontecer. digital não é uma pedra. Os meus videoeitos de há 20 anos atrás, Já eu estão hei de paralelos, não consigo ler a maior parte porque já estão... A minha tese perderam. Malta, desculpa lá, mas isso eu não estou a falar para trás, estou a falar para o futuro. Não é? Eu estou-vos a dizer o que é que vai acontecer no futuro, não é? Está bem. Portanto, e no futuro é isso que vai acontecer. Mas então, Mas é a minha visão, é a minha visão. futuro Portanto, não eu acho há que o uma problema visão. vai ser diferente, não é? Portanto, o problema não vai ser este tipo de coisas que estamos para aqui discutir, que é basicamente... mas ainda fazem sentido discutir hoje, colega. Sim, mas nós estamos a falar de o que é que nós vamos estar a ensinar para as próximas gerações. E para as próximas, não é que o tempo é rápido e ao mesmo tempo é lento. Estas coisas do tempo tem o que se lhe diga. Nós temos que, isto ainda faz muito sentido hoje. Agora, claro que essa sua chamada de atenção para o futuro é muito lúcida e eu sou dos que fico cada vez mais preocupado com isso, porque é por isso que hoje preocupa muito a inteligência artificial e tudo o que está a acontecer numa direção que pode se tornar, inclusive, inevitável da pior forma. Quer dizer, não adianta muito estar com grandes... De pior forma neste sentido. Nós já vimos o Matrix, não é? Portanto, é uma trilogia muito engraçada, mas a partir daí pode fazer tudo. Deixa-vos contar-vos contar isto, partilhar com vocês, não é? O que é o meu filme de ficção científica preferido. Portanto, nem sequer tem tiros, nem cowboys, nem nada disso. É o filme do Spike Jonze, que é o Her. Em que a inteligência artificial um dia chega ao fim do filme e diz: isto não vale a pena, os humanos são uma chatice, vamos embora. E, portanto, provavelmente é isso que vai acontecer. Se a inteligência artificial for aquilo que nós imaginamos que ela vai ser, ela vai olhar para isto e vai nos tratar como nós tratamos os nossos cachorrinhos e os nossos gatos. Que os da singularidade acham. Esse é um problema filosófico interessante. Se me permitem, vamos pôr aqui um bocadinho de ponto de ordem à mesa. Temos aqui comentários às vossas... Eu acho isto afirmações. Deviam organizar mais coisas destas, Rita. Nós temos que estar para o desconfinamento e marcar uma jantarada para discutirmos isto. Ei, a gente leva o vinho de Loureiro. Eu tenho essa experiência. Depois vai-se tudo embora e não comemos nada também, mas se estivermos a fazer dieta é uma ótima ideia. Mas, de qualquer maneira, um dos participantes, chamado Alberto, diz: arquivistas são profissionais da informação e não do suporte. O papel é o suporte. Eles têm que fazer a gestão da informação, inclusive quanto à preservação. Alguém diz muito bem dito, Alberto. E depois acrescenta: o problema não é guardar a informação, é conseguir recuperá-la quando necessário. A informação digital perdida é igual ou pior do que no suporte de papel. E a Natália Antónia diz: fica a informação até desaparecer por inércia. Eu concordo com isso. Querem comentar? Posso comentar relativamente à questão da informação digital perdida é igual ou pior que no suporte de papel. É assim, é mais fácil perder informação eletrónica. Isso é claro, evidente para toda a gente. E quanto maior for a dependência da informação digital, mais esse risco existe. Principalmente, como o Carlos disse, de certa forma, há sempre a necessidade de um sistema intermediário para conseguir aceder à informação eletrónica. E não é expectável que no futuro haja uma forma de conseguir aceder ou que existam todos os sistemas intermediários de forma funcional e que haja pessoas com conhecimentos sequer para usarem sistemas intermediários
eu posso dar um exemplo, quer dizer, quem é que nascido depois de 2010 sabe usar um giradiscos? Pronto. Quanto à informação desaparecer por inércia, vamos considerar que não estamos a falar da questão do suporte. Estamos a falar de registros que até ficam, mas depois que acaba por se tornar lixo, porque simplesmente não é possível interpretar ou contextualizá-los. E voltamos à questão das figuras de Foscou. Elas foram redescobertas. Vão fazer lá uma barragem, etc. Mas o facto é que nós não sabemos o que é que aquilo quer dizer. E nunca vamos saber, porque não há contexto, não há meta-informação. Não está o produtor não está vivo. Não, mas não é preciso o produtor estar vivo. Há elementos, ou neste caso não há elementos de contexto. E além disso, a história que lá está contada é só do ponto de vista de quem a registou. Porque falta, se calhar, a visão dos outros todos que passaram pela história. Pelo conto ou pela narrativa que lá está. Podemos dizer toda a história, desde o Fernando Mendes Pinto até os dias de hoje. Sim, claro. Por isso, história, não é? A questão prende-se mais uma vez com o que é necessário para garantir que a informação que vai ser guardada, ou melhor, seja para decidir que vai ser guardada, ou seja para decidir que não é para eliminar, como é que ela vai garantir que no futuro as pessoas compreendem porque é que aquilo foi escrito. Não é só o que lá está, é porque é que aquilo foi escrito. Bem, é o contexto. Neste momento, os sistemas de processação digital que estão no terreno têm que guardar o contexto. Guardam o contexto. Tem que, senão isso era uma falha grave. Não só guardam o contexto, como guardam toda a história de vida do objeto digital. Porque para se manter vivo o objeto digital, a única estratégia de preservação que deu provas dadas e que em 99,9% dos casos é usada é a migração de suporte. Portanto, o objeto vai passando de suporte para suporte. Em cada migração que é feita, há perdas, como é lógico. Mas esse percurso todo é registado. Nós, portanto, quem está à frente dos sistemas de preservação digital, ou quem os implementa, etc., uma das estratégias que também faz é guardamos sempre a versão original do objeto, na esperança de que um dia no futuro alguém tenha alguma capacidade de o ler. O Zé Carlos, quando fala de objeto, está a falar de plataforma digital. Estou a falar de digitais, exato. Plataforma digital. Ou registro. Porque, inclusivamente, os que existem em papel hoje estão-se a digitalizar para digital e estão-se a eliminar os papéis, em muitos casos, não é? Imediato. A eliminação total. Nós estamos, por exemplo, eu não estou, mas estou ligado à equipa que está a fazer isso, portanto, estamos no Hospital de São João a fazer isso. Aliás, apareceu na notícia outro dia no Expresso sobre isso. Exatamente. Mas aí no projeto do hospital há muito cuidado com a questão do contexto. Mas está-se a fazer. Portanto, começou-se pela pediatria, porque é o que tem menos histórico, não é? As pessoas têm menos idade. Nos outros casos é muito mais complexo, porque com idades mais avançadas, os processos clínicos têm mais lastro, têm mais dependências condescendentes, etc. Portanto, começou-se pela pediatria, que era mais simples, mas já está em curso e está a andar a boa velocidade. E acredito que essas iniciativas estão a acontecer muito por todo lado. Por exemplo, conheço, o governo da Estónia, em que não há registros de papel de nada, é tudo eletrónico. Portanto, o governo da Estónia está preparado que, se amanhã quiserem mudar a localização geográfica, eles levam um computador com eles ou levam um sistema de dados com eles. Mas a Estónia está com quantos habitantes? 3 milhões? Sim, à volta disso. Sim, mas a Estónia faz isso por razões estratégicas. E tem os russos ali à perna. Exatamente. Eles estão preparados para sair da Estónia e irem para outro lado qualquer. Uma vez em conversa com o chefe de projeto disse, foi esse que ele disse. Ele disse, nós só temos uma certeza na vida, é um dia que os russos vão entrar por aqui dentro. Portanto, já temos mais 3 questões. Temos aqui questões. Perguntam, eu vou tentar seguir a ordem, isto não é muito fácil, espero não deixar ninguém de fora. Cristina Cortês diz, ao nível da academia existiram muitos programas pedagógicos
realizados com o Adobe Flash Player, que está descontinuado. Estes conteúdos fazem parte da memória da instituição. Como sugerem que se faça? Esta questão posso responder aí? Carlos, claro. Eu posso responder a isso porque eu estou ligado a um projeto. Portanto, por exemplo, não sei se conhecem, não devem conhecer, mas existe um projeto grande à escala nacional chamado IPATEMAT, que pretende promover o ensino da matemática no primeiro, e o foco está a ser o primeiro ciclo de escolaridade. O IPATEMAT estava baseado também numa tecnologia da Adobe, no Flash. Quando foi descontinuada, o que é que teve que se fazer? Reconversão total. Portanto, teve que se fazer a migração de todas. E o problema aqui é que não estávamos a migrar informação, estávamos a migrar aplicações. Foi preciso migrar completamente as aplicações para tecnologias recentes. Ok, isto é a resposta. Em relação a isto, existe, por exemplo, há coisas que nós temos, é que neste país há coisas bem feitas, e eu às vezes vou descobri-las, e fico incrédulo porque é que elas não são usadas, e as pessoas não conhecem. Por exemplo, existe uma coisa chamada RNID, alguém aqui o conhece nesta plateia? O quê? O RNID, o Regulamento Nacional para a Interoperabilidade Digital. Não. Alguém o conhece? Lá está escrito claramente quais são as tecnologias que devem ser usadas, que formatos para a informação devem ser usados, são formatos neutros, independentes de software e de hardware, etc. Se as pessoas usassem aquilo que ali está, se cumprissem aquilo à risca, Mas nem segue. os problemas eram muito menores. Mas a gente pega numa plataforma qualquer governamental e nem essas respeitam aquilo. E aquilo saiu é um despacho de uma presidência do Conselho de Ministros ou de um órgão legislativo do governo. Portanto, e é desconhecido. Ao qual não se dá importância nenhuma. Mas por acaso, eu tenho que lidar com isso todos os dias. Eu neste momento dou assessoria à Secretária de Estado da Modernização Administrativa e, portanto, é uma das minhas cruzes é lutar por isso. Sobre o Flash, eu tenho uma história interessante para contar. Portanto, vocês não sei se recordam, não é? Portanto, eu estive na gênese da Biblioteca Nacional Digital. Eu devo-vos dizer, eu tive que puxar pelos meus galões e o máximo da minha autoridade os anos em que lá estava para proibir a utilização de Flash. Portanto, vocês devem imaginar a depressão de todos os designers que havia para aqueles lados, não é? E uma das minhas maiores tristezas foi, depois de eu ter saído, um par de anos depois, ver que a Biblioteca Nacional refez todo o front-end com Flash. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, não é? Digo, olha, pronto, estes gajos não aprenderam nada. E realmente é um problema complicado e eu não faço ideia como é que se resolve. E Zé, tens alguma solução para isto? Para configurar tudo. Para o Flash? Porque não vai ser possível. Não, o que eu tenho feito com o IPATEMAT, tenho posto batalhões, equipas treinadas por mim, de muitos alunos, já foram algumas dezenas, a trabalhar para o IPATEMAT a fazer a reconversão de todas as aplicações. Estás naquele estágio inicial que eu disse da escravatura, não é? Sim. Exatamente, não. Sim. Sim, escravatura. A energia com outra qualquer, legítima. Escravatura, claro. Mas os escravos ficam beneficiados com o know-how prático no terreno e terem a possibilidade de contribuir para um projeto real. Mas está tudo bem, tudo legítimo. Mas, neste momento, no caso do IPATEMAT, estávamos a falar de 80 aplicações, foram todas reconvertidas, já está tudo a funcionar, tudo direitinho. Mas teve que se fazer, não houve alternativa. Sim, mas é uma tecnologia de tal modo manhosa que vai ser muito difícil. Existe outra alternativa, Borbinha, que há um emulador aí no terreno, só que o emulador, usá-lo é um bocadinho mais manhoso ainda. Sim, é uma tecnologia muito manhosa. Portanto, shame on you, toda a gente fez coisas em Flash. Temos aqui uma questão do clave autarquias. As pessoas dizem que não há uma tabela de seleção para as autarquias, mas o clave já tem lá coisas sobre as autarquias. Aqui a Rita, se calhar, sabe responder melhor do que eu, mas existia uma iniciativa que era oficial e existem já fontes... Ainda não saiu, é verdade que ainda não foi publicada a tabela de seleção. Ainda não? Ok. Não foi. Ela andou para trás e para a frente entre organizações. Nós temos recebido vários pedidos de esclarecimento a este respeito. Ela não está connosco, nós fizemos seguir assim que nos chegou, era um trabalho, foi o início disto tudo, foi das primeiras ou a primeira a ficar concluída, com contributos preciosos das várias entidades que fizeram parte do processo. E eu tive um ano fora da DG Lab e assim que voltei a primeira coisa que eu perguntei foi: então a tabela da administração local já saiu? E não, ainda não tinha saído, infelizmente. Não está na nossa mão. O que eu sugiro é que as autarquias façam pressão junto da DGAL
para perceber se é possível, quando é que é possível desbloquear a situação, porque o trabalho está feito, mas não foi publicado em Diário da República, portanto é só um referencial. E ainda por cima tem sido usado desde há muito tempo, desde a primeira versão do oficial, em muitos sistemas de gestão documental adotados pelas câmaras municipais, pela administração local, e por isso é uma situação grave, porque já passou bastante tempo, a documentação que até já poderia ser avaliada de acordo com essa tabela, que não foi ainda publicada, e portanto estamos aqui num momento de impasse, e eu entendo perfeitamente a impaciência de quem coloca a questão, porque tem toda a razão. Infelizmente não podemos fazer nada, mas sugiro que pressionem a tal. Quanto a isto, tenho pena de não poder dar outra resposta. E não tem nada a ver com isso. Não, É o pessoal do andar não de é cima dizer também. Pela seleção não dão votos. Mas já agora, Borbinha, dava jeito que a AMA pusesse manuais de utilização dos componentes que disponibiliza mais fidedignos. Isso dava muito jeito. Olha, eu sei que está a ser gravado e está aqui muita gente a ouvir. Mas eu estou há 1 ano e meio a colaborar com aquela equipa, e isso foi uma coisa que eu perguntei na minha segunda reunião com a administração da AMA. Portanto, essa pergunta. Portanto, já foi há 1 ano e meio. Portanto, porque é de tal maneira evidente que até eu concordo contigo. Deixem-me só colocar aqui mais algumas questões, porque temos várias. O Nuno Branco pergunta como garantir que as entidades públicas que forçosamente caminham a ritmos diferentes e com diferentes recursos financeiros e humanos vão ser capazes de acompanhar os avanços tecnológicos e as constantes necessidades de atualização de hardware, software, armazenamento, assegurar migrações, PPDs, etc. Eu já agora posso? Sim. Então, é que eu queria, a resposta para isso passa um bocadinho o texto que o colega Luís leu do colega canadiano, que é uma evidência. Os decisores políticos têm mais em conta os gestores tecnológicos, os tecnólogos de comunicação e informação, do que, bom, dos arquivistas já nem falo, mas dos gestores de informação que deviam integrar os arquivistas, os antigos arquivistas, os bibliotecários. Para mim isto está tudo englobado no gestor de informação, que tem uma formação híbrida, para mim isso é claro. E este gestor de informação, na verdade, ainda é uma espécie algo exótica no panorama internacional mundial. Nós em Portugal já temos este perfil, já conseguimos fazer um diálogo que mesmo assim já é muito interessante. Eu hoje estive a assistir a uma tese de doutoramento em Espanha, na Complutense, e eu senti-me no tempo do Carlos V, ou do arquivo de Simancas. Quer dizer, nós já estamos mais evoluídos, só que nós vamos perder também com o nosso feito individualista, porque somos pequeninos, conseguimos ainda baralhar tudo. Nós estamos muito mais à frente, porque nós já falamos de gestão documental. Lá, para ter uma ideia de que a questão da tese era como tratar de uma forma integrada livros, documentos de arquivo, administrativos, genealogias, etc., e peças de mobiliário de uma casa de um passo. Em vez de separar, havia um colega que dizia, isto há 3 teses, uma de arquivo, outra de biblioteca, outra de museu. E a doutoranda disse, mas eu tenho aqui uma proposta que é o Fundo Documental Patrimonial. E eles disseram, isso é uma revolução. Nós aqui falamos de sistema de informação, depois daria uma discussão do que é sistema de informação ou serviço, não é a mesma coisa. Mas enfim, é para vermos, quer dizer, é a formação que nos vai pôr, de uma forma consistente, a poder ter contingentes de pessoas que podem ir se espalhando como um vírus, já que agora está na moda, na administração, porque se a administração não tiver gente competente com uma visão nova, se vamos continuar a assistir num paradigma tecnicista e não num paradigma pós-estudial e formacional transdisciplinar, nós não vamos resolver nada, porque são as pessoas que fazem. Agora, as pessoas formam-se. Eu há 20 e tal anos apostei com a minha colega Fernanda numa saída. É a formação.
E estou a continuar assim, acho que não tenho já ilusões nenhumas. Neste país não vale a pena ter grandes ilusões. Mas, e neste mundo, enfim. Mas este é o caminho. O resto é como dizem os meus amigos brasileiros, é enxugar jogar no molhado, quer dizer, não tem grande saída, andámos ali a defender visões. Agora, o caminho é apostar numa formação que congregue, integre e não separe, e irmos para lá da especialização, que foi a forma que a ciência teve do século XIX e XX de se desenvolver, mas agora a ciência está a entrar num outro paradigma, que é tentar programas cada vez mais inter e transdisciplinares. Isto o Olga Pong explica isto muito bem e esta é a saída. A complexidade exige isto. Portanto, e aí talvez depois os decisores comecem a perceber que estão com gente que já lhes pode dar apontar caminhos mais consistentes, porque senão eles vão se entregar apenas aos tecnólogos que são operacionais limitados. Claro que são, porque eles precisam de integrar uma componente que falava o Barbinha, que é a tal componente social, componente humana, e também o colega Luís. Aí, e diz muito bem, há aqui uma dimensão de contexto que a informática não consegue dar, mas também não tem que dar, ela tem que se juntar, e quando o José Carlos fala do clave e já está preocupado com as questões de contexto, José Carlos, se reler de novo o nosso texto, tu vê que as questões de contexto, independentemente da solução que propomos, que era muito analógica, a questão, por exemplo, da pertinência e o tal critério Y, no fundo tem a ver com o quê? Com o contexto. Pode ser mais orgânico ou mais relacional entre produtores ou entre... Mas vocês, para a pertinência, precisam de dados de utilização, ou seja, não conseguem tê-los imediatamente, só a posteriori, no futuro. Não, quando falamos de pertinência, é de pertença do sentido orgânico. Hein? Ok. Eu estava a pensar... Não, é que lá explicado, é que não arranjamos melhor. Interesse. Pertinência de contexto. Tem que é o interesse. Não, exatamente. Isso é outra pertinência, que isso é usado na recuperação de informação. Exatamente. Cá estão estas pequenas coisas, que se a gente depois afinar e discutir e entender, a gente acaba percebendo que não estamos a falar muito distante uns dos outros. Às vezes o problema é as palavras, as palavras são complicadas, são perigosas. Olha, já agora permitam-me também responder a essa questão, só uma questão que agora é ser um bocadinho provocador também, que é como é que se garante, portanto, as autarquias, as várias entidades? Só se garante com recursos. É difícil. Mas é assim, façam uma coisa, eu trabalho com arquivos há 30 anos ou mais, mas não trabalho só na parte de implementação, aquela parte que vocês conhecem, da pessoa que monta os sistemas, que não sei o quê. Eu interesso-me, eu uso os arquivos, eu vou ver o que é que está lá dentro. E há uns tempos atrás comecei a interessar-me pelo que é que as câmaras fazem. E isso está nos arquivos. Peguem nas atas municipais. Claro. Eles começam a perceber para onde é que vai o dinheiro. Pois é. E quando um presidente da Câmara decide gastar 1 milhão de euros para colocar empedrado num acesso a um campo de futebol que está no meio das couves, pelo amor de Deus, não é capaz de gastar metade dessa verba para montar o melhor sistema do mundo e garantir recursos a toda a gente digitais? É uma questão de visões aqui, não é? É uma questão de visões. Cultura também. E de cultura também. Mas se calhar, se os profissionais se juntarem em peso e reivindicarem aquilo a que têm direito, as coisas acontecem. Mas, por exemplo, no contexto do CLAV, eu na altura, quando entrei no CLAV, e passado 1 ano e meio, quando me apercebi o que era o CLAV a sério, eu tive a oportunidade de conversar com a equipe e disse: isto vai criar rupturas à escala nacional. Isto é uma revolução. Portanto, vai ser preciso evangelizar as pessoas. E essa evangelização vai acontecer, mais cedo ou mais tarde acontece. Neste momento já está a acontecer, por exemplo, num seio do IFP. O IFP montou uma formação muito interessante sobre a clave e sobre a utilização da clave. Explica os conceitos, explica a utilização, explica o que é que vai acontecer, como é que acontece, etc. E fez uma coisa: obrigou todos os funcionários do IFP a frequentarem a avaliação que tem uma componente, portanto, a formação que tem uma componente de avaliação, de autoavaliação, e o funcionário só fica liberto daquilo quando atinge um determinado nível. Portanto, ou seja, consegue estar apto a responder àquelas questões consideradas básicas que toda a gente tem que saber. Tu que fizeste as perguntas 2 anos, é? Como?
Foste tu que fizeste as perguntas? Não tem nada a ver. Eu só tomei conhecimento dessa formação porque a minha companheira faz parte do IFP, ela teve que fazer a formação e estava ao meu lado e perguntou-me, o que é? Sabes o que é que... Isto é o que tu andas a fazer, não é? Claro, destinos finais, prazos de conservação. E depois comecei a ouvir o que ela estava a fazer. E achei que... Ficaste sem jantar essa noite, como castigo. Como castigo ficaste sem jantar essa noite. E depois até fui fazer a avaliação para ver se conseguia responder a 100% à avaliação que eles fizeram. Epá, agora estou curiosa. Olhem, deixem-me só responder aqui. A Fernanda Maciel pergunta se é possível descrever a sigla relacionada com a interoperabilidade de que falou o José Carlos Ramalho. Eu julgo que era o RNID que ele estava a falar. Era isso. Regulamento Nacional para a Interoperabilidade Digital. É uma resolução do Conselho de Ministros de 2018. Já houve alguém que pôs aí a referência no chat. Sim, vejam que está aqui. Portanto, Pedro Penteado diz, atenção que o projeto do Hospital de São João não implica substituição de suporte, ou seja, o centro hospitalar digitaliza os documentos em suporte analógico, mas não os está a eliminar. Essa componente será tratada numa segunda fase, cumprindo os requisitos indicados pela DG Lab. De qualquer modo, o projeto tem uma componente de preservação digital que é relevante neste tipo de projetos. Sim, claro. Sim, mas o horizonte é esse, mais cedo ou mais tarde. Claro. Mais alguém diz, Nurvinda Leite, com tanta instabilidade nos sistemas de informação das autarquias, tenho receio de estarmos a construir um buraco negro de informação da administração local. Tenho razões para isso? Quem é que quer? Vamos pensando em encerrar a discussão, mas ainda temos mais um bocadinho, se quiserem responder. Eu tenho uma resposta muito simples. Portanto, as autarquias ainda estão no processo de transição para estas coisas. Portanto, obviamente, durante este processo, estas graças todas vão acontecer. Portanto, a humanidade está cheia de buracos de esquecimento, não é? Sempre que há transições de paradigmas. Que eu acho que vai acontecer num futuro que não vai ser muito próximo, mas já ouvi conversas sobre isso, é vir a haver algum tipo de desenvolvimento de suporte tecnológico para que as autarquias possam recorrer ao digital as a service. E, portanto, repara, hoje em dia nenhum de nós já tem servidores de correio eletrónico, não é? Mas se formos aqui há 20 anos atrás, eu tinha um servidor de correio eletrónico para a minha secretária. E, portanto, como as autarquias, do ponto de vista administrativo, fazem todas mais ou menos a mesma coisa. Portanto, provavelmente o que vai acontecer é a normalização da tecnologia e só a partir daí é que estes buracos negros vão deixar de acontecer. Até lá, pronto, é um buraco negro, portanto o senhor Presidente da Junta de Freguesia vai continuar a fazer a sua estrada, neste caso não é de 1 milhão de euros, que a Junta de Freguesia não tem esse dinheiro, mas não. E o Zé Carlos vai ter que ir à caça deles. Transformar caminhos em avenidas, por exemplo. Comecem a ler as atas municipais e vocês vão se aperceber de coisas incríveis. E aproveitando aquilo que o Carlos estava a dizer sobre as autarquias, a implementação de sistemas de gestão documental e de portarias de gestão documental não dão votos. São coisas invisíveis, não são visíveis. Claro. E nós estamos a falar numa realidade existente que é as autarquias, como outras instituições públicas, funcionam para as eleições. No imediato, claro. É a natureza das coisas, não é? Sim. Quero pedir, quero primeiro que tudo agradecer a vossa participação dos oradores convidados e todos os participantes que interagiram aqui ao longo da sessão. A quem foi fazendo alguns esclarecimentos, a Natália, para a questão do RNID, a Natália Antónia, a questão está a resposta está num comentário da Natália que diz: Resolução do Conselho de Ministros número 2 de 2018 procede à revisão do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital. É uma informação muito pertinente. Queria agradecer-vos este debate tão aceso e tão interessante e pedir-vos que, para concluir, deixem aqui, então precisamente de conclusão, deixem aqui uma reflexão. Força. Queres começar, Zé? Posso começar? Eu como windsurfista e surfista que sou, vocês quando estiverem perante uma onda, não tentem ir contra ela, tentem surfá-la. É isso que eu faço. E a revolução digital é uma onda que está aí.
Portanto, está a caminhar muito rápido. Subscrevo totalmente. Acrescento apenas, agora dando uma pitadazinha de engenharia, não é? Nós estamos num transitório. Então, tudo o que nós conjeturamos agora não vai acontecer amanhã. Portanto, o que vai acontecer amanhã ainda não temos capacidade de perspectivar isso no futuro. Claro, evidente. E, portanto, não quer dizer que estes debates não sejam interessantes, mas eu sinto que estamos todos ainda a falar um bocado com os olhos a olhar para trás. Não. Quer dizer que há muitas hipóteses de tese de doutoramento para fazer, não é? Portanto, isto é um incentivo à investigação. E já agora de mestrado, isto para algumas pessoas que Armando, posso Sim. concluir da minha parte? Mantenham-se críticos e de olhos abertos. Eu pegava nessa, o ser crítico é muito importante, mas eu acho que de facto nós temos que, para evitar que passemos ainda muito a olhar para o passado, possamos cada vez mais nesta onda que está aí, e eu concordo que nós estamos numa onda, a maneira, preocupemos-nos agora na forma como podemos ser melhor. Eu acho que aí a questão de, falando aqui na nossa realidade, enfim, isto extravasa a nossa realidade, eu acho que nós temos que aprofundar o diálogo, nós temos que, a questão da formação é muito importante, as questões conceptuais e sobretudo epistemológicas não são menores neste processo, mesmo que a onda tenha uma força própria que nos vai também arrastar. Mas uma coisa é nós sermos arrastados, outra coisa é conseguirmos, com a dificuldade que isso comporta, ir pensando, ir articulando e, sobretudo, superando algumas limitações. Nós não só temos um problema de passado, de paradigmas que vêm do passado, como não temos conseguido construir com o mínimo consenso, e haverá sempre, é importante também que haja dissenso, um paradigma no futuro. E esse paradigma tem que ser desintegrador, não é ir contra a onda, é gerir a forma de surfar a onda. Eu eu não sou surfista, Zé Carlos, né? Eu sou homem da terra, gosto mais de plantar videiras do que andar a surfar ondas, mas acho que essa imagem é boa para exemplificar o repto que se nos coloca. E estas iniciativas, acho que elas só podem pecar por serem esparsas e não por apostarem em formas de alguma continuidade. Acho que se deve proporcionar espaços de debate, não aquela conversa fiada para depois no final ficarmos todos na mesma, mas de conversas como a que tivemos eu e o Zé Carlos, por visto, e fiquei agradado de saber, porque eu fiquei com a sensação de que ele não me ligou nada, e pelos vistos foi ler o texto e estávamos a discutir e a beber vinho verde. Foi num espaço ótimo e afinal deu resultado. Eu acredito muito nisto. Quando as pessoas têm vontade e estão dispostas a evoluir, eu acho que sim, que vale a pena conversar, porque aí a conversa tem um propósito e não apenas um exercício diletante para tudo ficar na mesma. Concluiria assim. Obrigada. Obrigada a todos, foi muito, muito interessante. Gostávamos de ficar mais tempo, isto estava da noite dentro, mas não é possível. E, portanto, resta-me despedir-me até à próxima. Vamos pensar em manter estas conversas com estas temáticas de vez em quando. Seria boa ideia. E serão sempre todos muito bem-vindos. Obrigada. Até à próxima. Nada, foi um prazer. Obrigada, Um abraço a todos. Obrigada. Nada, boa noite. Fica combinado o jantar. Eu alinho. Obrigada, boa noite. Obrigada. Alguém gravou aqui o chat?
Alguém gravou o chat? Podes gravar. Eu Ok. nunca, Sabes gravar? nunca uso o Zoom. Ok, já está gravado. Ah, oh, caramba. Ok. Depois has de me dizer, é aqui, deve ser aqui nos... Está aí diz guardar arquivo e depois tem uns pontinhos, salvar ok. bate-papo. Ok, ok. sim, sim. Não conhecia. Boa, boa, boa. Ok.